e o mercado inteiro liquidado com essa queda do Bitcoin, todo mundo perdendo muito dinheiro, menos você. Você não perdeu dinheiro, eu sei. Sabe por que você não perdeu dinheiro? Porque você acompanha o Sharkão e há 12 dias atrás eu fiz um vídeo falando: venda todos os seus bitcoins e cripto agora, urgentemente. Não caia na armadilha, porque a gente estava com o Bitcoin em 117 mil dólares, ele subiu para 120. Eu falei: galera, não caia nessa armadilha, aproveita essa alta para cair, porque até final de setembro, provavelmente o mercado vai estar em um viés de baixa, a gente vai estar caindo. Eu falei isso quando o Bitcoin estava 120 mil dólares. Quando o Ethereum, nesse dia o Ethereum chegou a 4.750, na hora do vídeo estava 4.678, Solana estava mais de 200 dólares e hoje Bitcoin está menos de 110 mil dólares. Ethereum caiu para 4.300, agora está 4.400. Solana caiu para 180, agora está 188. Para você que está seguindo, está vendo que a gente sempre avisa as coisas muito antes de acontecer. Sharkão é 100% de certeza? Não, mas a gente avisa bem antes. E aí, comentários desse vídeo, pessoal falando que eu era um louco desequilibrado. Galera, eu já falei várias vezes, eu apenas trago para vocês e mostro o que o gráfico está mostrando, o que a confluência de informações está mostrando. Então, por exemplo, a gente viu uma das confluências é que, historicamente falando, o mês de setembro é o pior mês do ano, de todos os meses. Historicamente falando, o mês de setembro é o pior mês do ano. Quer dizer que é certeza que em setembro vai cair? Claro que não. Mas esse daqui é um indício, um ponto que mostra que setembro pode ser um mês que não seja tão bom. Por exemplo, o mês de agosto é um mês bom? Não. É um dos piores meses também. Mas é um dos 3 piores meses do ano. Agosto é um deles. Isso quer dizer que é certeza de agosto vai cair? Não, mas quer dizer que é um indício a mais. A gente junta tanto essa análise aqui mais fundamentalista junto com a análise técnica, olhando no gráfico o que estava acontecendo. Outro ponto que a gente tinha no gráfico também era que a gente estava tendo uma divergência de baixa. Enquanto o preço estava subindo, o RSI estava descendo. Então esse é mais um ponto. Enfim, só mostrando para vocês. Acompanhe o canal que a gente sempre vai tentar mostrar exatamente o que está acontecendo. Então fala: poxa, tá bom, você falou, mas você mudou suas posições? Óbvio. E eu tô abrindo, aí tu tá falando: Sharkão, agora é hora de comprar, eu tô comprando tudo. Quer dizer que não vai cair? Não é isso. Provavelmente, na minha visão, a gente pode ter um retorno para os 100 mil dólares. Lembrando, no vídeo passado, eu mostrei para vocês essas duas possibilidades. A gente já tem tanto a possibilidade ainda de acontecer, de já a gente ter um ciclo prematuro e atingir a alta máxima agora, já em setembro. Talvez em setembro a gente atinja a alta máxima de 130 a 140 mil dólares por causa do M2 global, né? Da emissão de dinheiro global. Tem chance de ser em setembro. Mas também tem chance de não ser. E em setembro a gente atingir a nossa mínima de mais ou menos 96, 97 mil dólares, talvez 100 mil dólares, que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Essa queda aqui, subir para no final de setembro a gente fazer uma alta maior do que a baixa anterior e assim sendo depois por final do ano explodir. A gente tem essas duas possibilidades que eu trouxe para vocês. Sharkão, o que você está fazendo? Eu estou preparado para os dois cenários nas nossas posições. Eu tenho comprado muito nessa queda. É só você olhar aqui no gráfico. Olha onde a gente vendeu. Por exemplo, essa moeda Dog to the Moon a gente vendeu a 36. Atualmente a gente já comprou de novo a 29, já compramos aqui a 26, já compramos a 24, já compramos a 22, agora ela tá a 24 e eu tô com mais ordem de compra a 21, a 17, enquanto ela vai caindo a gente vai comprando. Solana, falei pra vocês que a gente ia comprar, compramos Solana exatamente a 188, compramos Solana aqui ó, 188, estamos com outra posição a 182, estamos com outra posição de comprar a Solana a 168, conforme ela vai caindo, o mercado vai caindo, eu vou comprando mais porque eu acredito em mais alta pro final do ano. Então assim, o que eu estou fazendo agora? Sharkão, você está comprando? Eu estou comprando tudo e qualquer queda agora é oportunidade de compra na minha visão, é o que eu estou fazendo para mim. Se a gente olhar um índice de medo e ganância, a gente praticamente está atingindo o medo. O medo é abaixo de 40, a gente está em zona neutra, estamos com 43. Quando a gente atingir, se a gente atingir 96 mil dólares, 100 mil dólares, provavelmente isso daqui vai virar medo, provavelmente. E Sharkão, por que a gente caiu? O que aconteceu, galera? Um desgraçado, não sei quem é, de um bilionário, simplesmente vendeu 24 mil bitcoins a mercado. Uma baleia despejou 24 mil bitcoins no mercado, cerca de 2 bilhões de dólares, derrubando o preço do Bitcoin de 116 mil dólares para menos de 112. Galera, é inacreditável. Se vocês forem olhar o Bitcoin, o mercado de futuros de Bitcoin, olha a queda que a gente teve no 1 hora, olha esse gap
absurdo. Olha isso daqui. No final de semana, o Bitcoin fechou lá em 117 mil dólares. Na segunda-feira, quando ele abriu em 113 mil dólares. Olha o tamanho desse gap. Continua caindo e provavelmente vai continuar caindo até o final de setembro. Eu falei, tem duas possibilidades. Ou a gente explode, atinge alta máxima em setembro, o que eu já tô achando mais difícil por causa do ciclo prematuro do M2 global, ou esse setembro vai ser um mês de baixa, derretido, e assim sendo pro final do ano a gente pode ser a nossa alta, a gente tem que estar preparado para os dois cenários, como eu falei para vocês. Outro índice de medo e ganância aqui, estamos na zona neutra, a melhor zona possível para a gente comprar vai ser a zona de medo, e esse ano, até o final do ano, eu vou vender tudo que eu tenho, E olha isso daqui, exatamente. Esse é o gráfico do M2 global, só que aqui é 12 semanas atrasado. Vocês conseguem ver que, olha só, o gráfico do M2 da emissão de moeda global, ele tá intrinsecamente atrelado ao Bitcoin. Quando o gráfico sobe, o Bitcoin sobe. Subiu. Quando o gráfico desce, o Bitcoin desce. Quando sobe, o Bitcoin sobe. E atualmente a gente tá com essa divergência aqui, podendo a gente já explodir absurdamente para atingir essa alta máxima aqui. Só que o ponto é meio confuso isso, porque tem algumas pessoas que usam o gráfico de 12 semanas adiantados, tem algumas pessoas que usam o gráfico de 8 semanas adiantados. De qualquer jeito, se for 12 semanas, nossa alta máxima vai ser mais pro final do ano, novembro, dezembro. Se for 8 semanas, nossa alta máxima seria mês que vem, já setembro, mais ou menos metade de setembro. De qualquer jeito, a estratégia é você estar comprado o máximo possível, que você ainda tenha liquidez para segurar caso caia mais. Sharkão, pode acabar caindo para 90 mil dólares, 88 mil dólares, é muito improvável, provável. O que é provável, que tem a maior porcentagem de chance de acontecer, é a gente ter um recuo para os 100 mil dólares, e tendo um recuo para os 100 mil dólares, obviamente as altcoins vão sofrer. Se bem que, vou te falar, as altcoins estão segurando muito mais, porque se você olhar, olha só, o preço do Bitcoin estava 120 mil dólares aqui, o preço do Bitcoin caiu mais de 10 mil dólares, enquanto as altcoins caíram pouquíssimo. Olha isso, o Ethereum estava 4.600, caiu para 4.400, Solana estava 200, caiu para 188, ou seja, as altcoins estão segurando muito bem, galera. E esse é o nosso objetivo, é que as altcoins continuem segurando muito bem, justamente porque a dominância do Bitcoin, como eu já falei para vocês mostrando mais uma vez, ela está caindo, a dominância do Bitcoin está linda. Se a gente colocar no diário, olha que lindo essa queda da dominância do Bitcoin, e não só isso, mas ela está fazendo pivô de baixa, atrás de pivô de baixa, atrás de pivô de baixa, e muita gente já me perguntou, poxa, Arcão, será que isso daqui não é um fake out? Será que isso daqui não é um fake, só para sugar liquidez e depois voltar a subir, igual aconteceu lá no mês de dezembro, dia 4 de dezembro, foi o ápice, já trouxe várias vezes, falei várias vezes aqui, da nossa mini out-season que a gente teve ano passado, porque olha como a dominância caiu, a dominância estava em 61% e ela caiu até essa base de suporte aqui, nosso primeiro alvo de 55%, mas depois ela continuou subindo. Por que eu não acho que esse seja o caso? E na verdade já não é, né? Porque ele já rompeu esse suporte, tá vendo? Já rompeu esse suporte para baixo. De qualquer jeito, não é esse caso, porque aqui a gente não teve um pivô de baixa sendo formado. Sharkão, o que é um pivô de baixa? Um pivô de baixa, normalmente, é um topo descendente comparado ao topo anterior. Aqui não, a gente só teve uma queda, depois a gente passou a subir, foi formando pivô de alta atrás de pivô de alta. Aqui não, aqui é totalmente diferente. Aqui já é uma estrutura de pivô de baixa. A gente já desce, sobe, desce, sobe, desce, tá vendo? Os topos sempre são mais baixos do que os topos anteriores, formando essa estrutura de baixa. E é isso que a gente quer. Sharkão, quais são os alvos da dominância? Conforme isso vai caindo, quer dizer que as outras moedas estão se valorizando diante ao Bitcoin. A gente tem um primeiro alvo de 55%, que chegando lá, meu Deus, a gente vai ganhar muito dinheiro. Lembrando que agora, quem está mais ganhando dinheiro é só quem está em Ethereum, tá? Porque o Ethereum está se valorizando muito mais do que todo o mercado de altcoins, todo o mercado. Não começamos a valorizar nada ainda desse gráfico, que é o gráfico do Otis, que são todas as criptomoedas, tirando as 10 maiores criptomoedas do mercado. Ou seja, isso daqui é out-season, são as altcoins. A gente não valorizou nada, a gente está praticamente lateral, estamos praticamente na base de suporte desse triângulo gigantesco aqui, estamos no suporte. Vai ficar lindo quando a gente atingir mais de 400 bilhões de dólares lá em cima, que isso vai acontecer. Quando a dominância cair, não só isso, mas quando o Ethereum passar da alta máxima dele, normalmente isso acontece depois que o Ethereum passa da alta máxima dele, 4.800, que a liquidez para de ir para o Bitcoin,
para de ir pro Ethereum e começa a ir para todas as outras moedas. O que pode acontecer é exatamente esse gráfico aqui, tá vendo? Estamos exatamente aqui. O que foi isso? Essa alta máxima nova que a gente atingiu aqui do Bitcoin, acima dos 124 mil dólares, foi o que eu sempre falei para vocês, galera. Foi uma sugada de liquidez bilateral. Primeiro, ele derrete para baixo, sugando e liquidando todo mundo aqui que estava apostando na alta, todo mundo é liquidado, e aqui ele faz a mesma coisa, sugando e liquidando todo mundo que estava acreditando na baixa para depois ele cair. Ele sempre finge que vai para um lado antes dele explodir para o outro lado. Então aqui ele fingiu que iria derreter e do nada ele explodiu para cima. Aqui ele fingiu que iria explodir para cima e do nada ele derrete. Provavelmente a gente está atualmente aí em 109 mil dólares. Talvez a gente pode descer para esses 100 mil dólares aqui e talvez tentar sugar 96, 97, 98 mil dólares para depois explodir para 100, 120, 130. Porque antes, galera, dele explodir para 130, 140, 150, ele tem que fazer você desacreditar. Entende? Você que tá dentro, não você que tá aqui no vídeo porque você vai acompanhar a gente, mas as pessoas, eles têm que desacreditar que o mercado vai continuar subindo, tem que falar, meu Deus, acabou o mercado de alta, agora tudo vai derreter, agora eu vou vender tudo. Ele tem que fazer as pessoas venderem tudo. Aí depois que as pessoas venderam tudo, todo mundo falou, agora é mercado de baixa, vender tudo. É exatamente o que aconteceu com o Ethereum, não é? O Ethereum não caiu de 4 mil dólares, olha só, eu tô maluco ou o Ethereum caiu de 4 mil dólares para 1.400 dólares, ele caiu para 1.390 dólares, com uma queda de 65% dentro de um mercado de alta. Isso daqui é o mercado de alta do Bitcoin, isso daqui é dentro de um viés de alta, ele teve uma queda de 65%, fazendo todo mundo desacreditar, falando que o Ethereum morreu. Nessa época aqui, enquanto estava caindo, todo mundo estava falando, galera, o Ethereum morreu. E assim, quando todo mundo já tinha vendido e desacreditado no Ethereum, o que aconteceu? Olha essa alta do Ethereum, ele teve mais uma alta, até a alta máxima aqui de 240%. É isso. Quando as pessoas desacreditam, é que ele explode. E é exatamente o que deve acontecer no Bitcoin. Ele deve voltar aqui a mais ou menos 100 mil dólares, todo mundo vai desacreditar, vai falar que acabou e depois ele vai ter a maior alta de todos os tempos, galerinha. Provavelmente. Lembrando que a gente também tem outras figuras gráficas se formando, por isso que nada é certeza. Como, por exemplo, a gente parece ter uma formação desse canal Megafone, que está mais ou menos 110 mil dólares, mais ou menos aqui exatamente aonde o preço do Bitcoin está agora. Se ele seguir essa estrutura de alta, a gente pode ter uma alta agora para 127 mil dólares entrando em setembro. Por isso que eu falei para vocês, galera. Provavelmente setembro vai cair e provavelmente setembro vai subir. Pô, assim é fácil acertar, né? Se cair eu falo que eu acertei, se subir eu falo que eu acertei. Ai, como é bom ser trader! Tô brincando, galera, eu tô brincando. Mas, como eu falei pra vocês, eu sempre tô falando aqui o que é e eu tô falando a minha fundamentação e o meu motivo para isso. Não só as figuras gráficas, mas como a emissão do M2 Global, né, que em setembro ele tá chegando na alta máxima. E não só isso, como também a gente deve ter essa queda aí por causa da divergência de baixa e diminuição do RSI. O RSI do Bitcoin chegando a sobrevendido é o melhor ponto de compra que nós temos. E aí, ou vai subir ou vai descer nessa porra, só sei que eu vou ficar rico, eu vou ficar pobre nessa merda.